Bom dia, pessoal. Iniciando hoje mais um episódio do nosso podcast Entre Plantões, Ensino, Gestão e Assistência. Hoje, um dia muito especial. Me perdoem o nervosismo, se em alguns momentos transparecer, mas é uma situação de fato hoje muito especial. Obrigado pela presença, Fábio Gurgel. Fazer uma breve apresentação, né? CEO e cofundador da Aliança, maior equipe de jiu-jitsu do mundo, mais de 50 mil alunos ao redor do mundo. Uma pessoa que foi um grande lutador, sempre atuou em alta performance enquanto lutador, foi um grande professor, é um grande empresário e, além disso, um grande escritor. Então, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Fábio, de trocar experiência conosco no dia de hoje. Muito obrigado, Gabriel. Um prazer aí, lisonjeado aí com a sua introdução e animado aí pro nosso papo. Bacana. Aproveitar também e agradecer ao Elias, dono da Aliança Americana aqui de Lajeado, um grande parceiro e um grande incentivador de uma melhoria de qualidade de vida e de aplicar a cultura do jiu-jitsu à sua vida. Obrigado, sensei. Além de tudo, é meu mestre também no jiu-jitsu. Vamos lá, vamos bater esse papo aí, vamos interrogar o general aí. Bora. Vambora. Fábio, vamos começar, né? Me explica uma coisa. Quem é o Fábio Gurgel? Rapaz, eu acho que eu sou um cara que determinado no sentido de viver as coisas que eu acredito. Ao mesmo tempo, eu fui criado num ambiente de competitividade, né? Então, acho que sou um cara competitivo, mas, acima de tudo, leal aos meus valores, às minhas amizades. Um cara que valoriza a família, que acha que isso acaba sendo a coisa mais importante que a gente tem. E eu acho que, quando eu olho para esses valores e olho para a Aliança, eu acho que isso é o nosso sucesso, né? Acho que a Aliança sempre foi tratada como uma extensão da família de todos, né? O Jacaré construiu esse ambiente para a gente desde que a gente era muito novo, e a nossa missão é continuar esse legado. Então, eu me sinto simplesmente um soldado nessa guerra aí. Muito bom. Fábio, me tirou uma dúvida. Quando você entendeu que você queria construir no seu futuro outras áreas além de ser um lutador de jiu-jitsu, em que momento da tua vida começou a aparecer a oportunidade de se preparar para ser um grande professor, posteriormente se preparar para ser um grande empresário? Olha, Gabriel, eu acho que a necessidade, e aí é um ponto interessante, né? A gente pode querer o que a gente quiser, a gente pode desejar o que a gente quiser, mas a gente nunca vai conseguir lutar contra a realidade. A realidade vai sempre se impor. Então, eu acho que a minha ideia de viver de jiu-jitsu e de ser um bom atleta, de ser o campeão, que foi a primeira paixão que eu tive, né? Como é que eu posso fazer isso aqui ser de verdade, como é que eu posso me testar e ver se eu realmente consigo ganhar de todo mundo e tal. Era aquela coisa do campeão. Depois, você precisa, para continuar fazendo aquilo de alguma maneira, e aí é a minha paixão pelo jiu-jitsu, eu preciso me transformar, porque eu não vou ser esse cara performático a vida inteira. Era uma coisa meio óbvia, não precisava ser muito, muito brilhante para concluir que depois de uma certa idade a minha performance ia cair. Então, como é que eu permaneço no jiu-jitsu? O mais óbvio para mim era me tornar um professor, cara, que eu via como o meu professor vivia, o estilo de vida que ele tinha. Eu achava que aquilo seria um bom modelo de vida para mim também. Quando eu começo, então, a minha jornada de professor, eu vou me encantando com a forma como fazer as coisas corretas geravam resultados concretos. Eu falei, bom, como é que eu posso fazer melhor, então? Como é que eu posso fazer isso ter escala? Como é que eu posso fazer minha academia ser realmente uma empresa? Porque acabava que o jiu-jitsu tem... O jiu-jitsu não tem... Eu nunca tive um benchmark de jiu-jitsu para falar, olha, eu vou modular aqueles caras lá que eles fazem muito bem. Não existia isso, né? Não tinha ninguém... Não tinha ninguém fazendo direito, porque não tinha esse conceito de negócio, né? E o conceito de negócio que tinha... Existiam modelos de negócio muito bons. O modelo da Academia Gracie era um modelo muito bom de negócio. Mas era único, exclusivo e personificado, né? Então, eu falei, bom, eu não tinha muito benchmark no jiu-jitsu, mas eu tinha um benchmark no fitness.
Eu vi as grandes redes de academia de ginástica chegando no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu peguei um pouco desse momento, né? E hoje você vê redes aí como uma Smart Fit, né? Valendo bilhões, né? Já no mercado de capitais. E eles realmente viraram empresas admiráveis, né? Eu falei, pô, por que o jiu-jitsu não? Então eu falei, bom, mas a gente tá bem longe ainda. Como é que a gente começa a caminhar nesse sentido, né? E eu não faço muito as coisas pelo resultado imediato. Eu não acredito muito nessa fórmula. E eu entendo que tem pessoas que fazem e têm muito sucesso. Mas não é o que me motiva. O que me motiva é fazer, cara, eu acho que o jiu-jitsu deveria ser. Então, como é que eu começo a fazer isso para que ele seja? E claro que não é do dia para a noite, que o mercado não está maduro. Depende de uma consciência muito grande dos professores, das professores começarem a também entender dessa forma, porque eu sozinho não conseguiria fazer. Então isso virou uma jornada, né, de como fazer isso melhor. E aí você vai sendo empurrado para frente. Quanto mais você anda nesse sentido e mais gente é impactada por isso vai te empurrando para um novo desafio, né? A gente vem conversando em off ali, pô, qual é o teu novo desafio? Cara, meu novo desafio é criar essa ponte para que a sociedade perceba que os valores intrínsecos do jiu-jitsu são fundamentais para o desenvolvimento humano, né? Então, a hora que a sociedade entende isso, o jiu-jitsu é impactado de uma outra forma. E aí, quem vai estar pronto para absorver essa demanda? As academias que se preocuparam lá atrás em se tornarem boas empresas, né? Os professores que se tornaram bons professores, que entendem do ser humano mais do que eles entendem da própria técnica. E eu acho que essa que é a entrega que o jiu-jitsu deveria buscar. Ô, Fábio, tu falou ali no início, uma das coisas que tu defende, né, que faz parte da tua pessoa, a família, né? E tu falou do Jacaré, que é um dos valores que ele passou. E a nossa missão no tatame é fazer com que a pessoa se sinta como se fosse a segunda casa dela ali, sinta bem. E o Gabriel antes veio falando, né, do grande desafio que eles têm na gestão hospitalar, que é justamente o número de pessoas que, né, pedem demissão na empresa ou que adoecem, enfim. Qual o valor que tu vê, né, para mim fazer a pessoa se sentir no ambiente familiar, se sentir bem trabalhando, né, no hospital ou treinando? É a liderança? É a cultura? É o ambiente, a estrutura? Como que tu trabalhou essa construção dentro da nossa equipe? Olha, se eu tivesse essa resposta pronta e definida e fosse uma fórmula matemática, a gente não perderia nenhum aluno, né? Todo mundo que entrasse lá ficaria para sempre. Não é bem assim. Mas o que eu acho que de fato fortalece porque o que é a cultura, né? A cultura é como você faz as coisas, né? Então, quando a gente foi obrigado a colocar a cultura da Aliança para fora, para comunicar a cultura, porque a gente estava ganhando escala e tinha muita gente que precisava estar alinhado com os nossos valores, a gente teve que botar a cultura na parede, botar a cultura das nossas comunicações, falar mais da nossa cultura. Mas isso foi criado na Academia do Jacaré, né? Foi ali que a forma como a gente faz jiu-jitsu. A gente aprendeu daquela maneira, respeitando os outros, se preocupando de fato com o aluno, né? O Jacaré sempre teve uma preocupação genuína com o desenvolvimento de todos os alunos dele. E por isso ele é o melhor professor que existe, né? Então, acho que é isso que cria esse senso de família, esse senso de pertencimento, é o cuidado com o outro, né? Não adianta você fazer as coisas na vida. Eu estou lendo um livro de Confúcio. Não a primeira, mas assim, eu nunca tinha lido, né, um filósofo oriental, assim. Tinha lido Musashi e tal, mas não exatamente Confúcio. E ele me fala um negócio logo no início da obra dele, que ele está dissertando sobre a coragem e tal. Ele falou assim, não existe coragem sem benevolência. Se você não olhar pelo outro, você não é corajoso. Você pode ser até um tirano, você pode ser até um cara, um valentão,
né? Mas a coragem real, ela precisa estar junto da benevolência. Você tem que ter um olhar pelo outro. E aí quando você vai ler isso em diversos grandes pensadores da humanidade. Né? Dostoiévski chamava isso da dialética da vaidade, né? Você alinhar o que é bom para você com o que é bom para o outro. Ayn Rand fala do virtude do egoísmo. Sim. Tudo isso está alinhado com o outro. Né? Eu acho que é esse olhar que o Jacaré sempre teve e que a gente tem que ter nas nossas academias para que os alunos se sintam em família. Né? Aí que nem o Jacaré, tu tá estudando isso, tu vivenciou isso através dele. E o Jacaré aprendeu isso de casa. Eu acho que isso muito vem de casa também, da cultura da família. Porque tu olhar assim mais para trás, né? Pô, o cara não teve muito aonde... Claro, já tinha os livros, de né? estudo que você... Mas se eu olhar assim, pô, ele já era assim. Ele não pensava em fazer isso, não, né? então, mas esse a gente já pensa, eu preciso ponto. trabalhar isso. Esse que é o ponto, né? Não acho que isso pensado funciona. Eu acho que isso funciona quando isso é verdadeiro. O que a gente está fazendo aqui, a gente está transcrevendo a verdade, transcrevendo o que aconteceu e como acontece. Mas não adianta eu falar para você, olha, Elias, agora você vai se preocupar com o outro. Né? Ou você se preocupa com o outro, ou você não se preocupa com o outro. Se você não se preocupa com o outro, dificilmente você vai ser um bom professor. E aí, de novo, por mais que fazer bem ao outro seja um benefício para você, porque a gente volta para a história da virtude do egoísmo. Por que eu faço bem para o outro? Porque para eu ser o melhor professor que eu quero ser, esse é o único caminho. Então, a motivação pode estar na virtude do egoísmo para mim, mas a consequência disso é eu fazer um bem genuíno para o outro. Sabe que, só para finalizar, ontem de noite eu tive uma conversa com um aluno meu, já faixa preta, e eu tava falando assim, cara, o jiu-jitsu não é uma jornada para te andar sozinho. Eu tava falando para ele da importância dele estar presente no evento de hoje, né? Porque ali ele vai estar, né? Vão ter alguns alunos que vão graduar, um vai graduar faixa preta, que é o momento para te enaltecer o teu colega, assim como fizeram contigo. E porque a jornada, ela não tem como tu ir sozinho, né? E aos poucos as pessoas, se tu não ser uma pessoa, como tu falou, benevolente, vão ver que, pô, não adianta eu andar com esse cara, tu vai acabar ficando sozinho. E aí tu vai começar a reclamar jogar pro mundo. A culpa é da sociedade, a culpa é... Sim. Porque a culpa é isso, né? Então a gente tem que, às vezes, fazer essa autoavaliação, assim como numa equipe, né? Onde tu trabalha também, provavelmente acontece bastante, né? E eu acho que é muito legal essa fala que a gente vem relatando aqui, porque hoje a gente fala tanto em processos, né? Números, dados, e muitas vezes a gente esquece de cuidar das pessoas que cuidam dos outros. Então, eu acho que ficou muito interessante essa tua fala, Fábio, porque talvez a gente também tem que voltar e olhar para as pessoas que cuidam das pessoas. E quando isso não é genuíno, quando isso não é uma verdade absoluta, não há como ter disciplina nesse sentido. Se não for uma verdade, se for uma cópia, né, não tem como ter disciplina. Ou seja, você não consegue manter isso a longo prazo. E, consequentemente, você não implanta cultura na sua equipe, né? Cara, você tocou num ponto, assim, que acho que é o que vocês dois estão falando, né? É assim, por que você faz o que você faz, né? O ponto é que quando você não tem sentido nas coisas, elas são frágeis. Né? O quanto Viktor Frankl é um cara que escreveu A Busca de Sentido, e ele é um psicanalista criador da logoterapia. Ele foi preso em Auschwitz, perdeu a família inteira. Né? O relato do livro dele é impressionante, né? É fantástico, um dos livros mais incríveis que eu já li. E ele tem uma frase super conhecida que ele diz: quem sabe o porquê aguenta qualquer como. Né? Então, assim, quando você tem uma causa real pelo que você faz as coisas, todas as dificuldades, todas as incertezas, tudo isso é superado. E esse relato, ele fala depois de ver pessoas morrendo em Auschwitz, morrendo por desistirem. Né? Ele falou, cara, não tem mais nada que eu queira fazer aqui, já acabou para mim. Eu fui, né, tiraram toda a minha dignidade humana, acabaram com tudo. E ele continuou sobrevivendo porque ele tinha ainda
a consciência de que não conseguiriam tirar dele a força interior, o pensamento, isso era dele. Né? Ele tinha muito forte uma questão espiritual também, né? Então, mas o ponto espiritual é esse, né? É assim, o que eu... No Viktor Frankl não tem nem a questão religiosa. Ele está dizendo ali que, cara, eu vou provar para esses caras que não interessa o que eles façam com o meu corpo, com o máximo de atrocidade que eles possam fazer aqui, eles não têm como controlar meu pensamento. Né? E aí isso virou para ele o propósito. O propósito. E aí ele sobreviveu a tudo, né? E depois de sair de lá, criou a logoterapia, virou um cara extremamente importante aí para nossa cultura e tal. E eu acho que isso é muito bacana. Agora, até pensando, fazendo analogia, Fábio, com a realidade de um hospital, da gestão médica de um hospital, né? Porque, assim, a gente gere no hospital, do ponto de vista assistencial, outros colegas médicos, outras equipes médicas de enfermagem, técnico de enfermagem. E mais ou menos no tatame é assim, né? Você hoje gere várias faixas pretas. O Elias é faixa preta, aqui também tem várias faixas pretas que treinam com ele. Isso é um grande dilema, você fazer gestão com pessoas que têm ali as mesmas características profissionais do que você, mas são liderados. E manter essa cultura viva em pessoas do mesmo padrão é muito complicado, sobretudo se elas não tiverem o mesmo a convergência de pensamentos. Como é que você consegue fazer essa analogia entre um hospital, que é assim, uma gestão médica, e o tatame, principalmente falando em relação às faixas pretas? Puta, cara, veja que a humanidade não mudou muito, né? Desde que a gente tem conhecimento histórico. Liderar as pessoas sempre foi um grande desafio. E só existe uma forma de você fazer isso de maneira verdadeira, que é através do exemplo. Né? O exemplo é o que realmente arrasta as pessoas a falar assim, cara, esse cara é meu líder, por esse cara eu vou fazer. Né? Tem uma passagem que demonstra bem isso, que é de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi mentorado por Aristóteles, foi o maior guerreiro, o maior conquistador da história, né? E imagina que ele saiu da Macedônia e conquistou a Pérsia. Era como se o México hoje invadisse os Estados Unidos, né? A proporção de força e tamanho e tal. E ele virou um grande conquistador. Numa dessas conquistas, ele estava na Ásia e estava voltando para a Macedônia através de um deserto. E, pegou uma imprevisibilidade, o exército totalmente desgastado, não tinha comida, não tinha água, os caras já sofrendo há dias, já começou a morrer gente, um desespero completo. Os batedores que andavam na frente conseguiram achar nada de água, trouxeram num capacete, não beberam, não tocaram na água, levaram para Alexandre, que era uma divindade. Alexandre era o cara, né? Tava no pedestal. Não, era o cara, era o rei, era o líder, era tudo. Alexandre pega a água e o exército totalmente destruído. Seria racional ele beber a água, porque ele, lúcido, poderia tomar as melhores decisões. Ele também estava morrendo de sede. Ele pega a água, olha para o exército e vira água no chão. E não bebe. E fala, se eles não bebem, eu não bebo. Só o fato das pessoas olharem, do exército olhar e falar assim, cara, por esse cara eu caminho mais um dia. Sem dúvida. E eles conseguem atravessar o deserto. Né? Então, esse é um exemplo de como a liderança deve ser construída. Você não pode ser aquele líder burocrata que onde o teu liderado está na dificuldade e você está sentado no teu escritório no ar-condicionado. Quando eu faço essa reflexão, eu me imponho o treino. Eu me imponho ir no tatame. Eu me imponho a treinar com todo mundo. Eu preciso que as pessoas vejam eu com 56 anos, com 2 próteses do quadril, com uma no ombro, com toda... Ir lá, entendeu? Ir lá treinando. Fazer 220 burpees no dia. 220 burpees no dia, 6 de 10 no outro, e é o que é. Né? Se falar das lesões é maior do que a introdução da apresentação. Pois é, então. Então, o ponto esse é o exemplo. Eu acredito que o exemplo que eu dou para
para todos os faixas pretas e toda a comunidade da Aliança, e de certa maneira até do jiu-jitsu, porque a gente tenta extrapolar um pouco isso, porque, né, voltando nas perguntas anteriores, cara, como é que a gente faz o jiu-jitsu ser melhor? É a única forma que eu conheço. Eu poderia ficar sentado no meu escritório hoje, ar-condicionado, acho que poderia fazer, entendeu? Mas de qual seria o impacto real? Ou só chegar lá, mandar a galera aquecer e ficar ali de boa e dizer, agora eu vou rolar. Não, tu faz toda... Então, e rolar só com quem eu quero rolar, e rolar só com quem é bom de rolar, né? Eu tento fugir desse tipo de armadilha. Sabe que os alunos vêm muito me perguntar, né? Das vezes que eu já tive o privilégio de fazer aula contigo e tal. Eles perguntam, mas como é que é? Ele treina com todo mundo, ele faz esse cara... É aí que tu te motiva. Porque uma cena que me marcou muito a minha cabeça foi um dia que eu tava fazendo uma aula contigo lá, e aí terminou todo o treino, e tu dividiu toda a galera em grupos, em 3 grupos, aí era corrida um grupo, o outro grupo era não sei o quê, e aí eu tava no teu grupo da corrida, e nós já tinha treinado 1h30, tava cansado pra caralho, e aí nós correndo assim, vamos caralho, porra, corre, vamos lá, não é pra me respeitar, pode passar. Eu olhei assim, caralho, meu, agora vou dar a vida nesse negócio aqui, se ele tá fazendo junto, meu, vamos lá, vou reclamar do cansaço como? Eu acho que essa é a única forma, entendeu? Porque no final do dia, sei lá, em qualquer área, hoje você é um super cirurgião estrelado, amanhã essa mão vai começar a tremer, entendeu? E você não vai ser mais esse cara. Então, que tipo de exemplo você está dando? Que tipo de... Né? Você só vai se manter respeitado e admirado pelas pessoas se você tiver com skin in the game, se você estiver ali sangrando junto, sabe? E eu acho que isso é muito legal, Fábio, porque talvez aí esteja o segredo também para aquele bate-papo que a gente estava tendo em off para a transição de carreira. Né? Quando você dá o exemplo, você constrói uma carreira dentro da sua autoridade, do seu nicho de mercado. Mas para você mudar de prateleira, mudar de patamar, talvez o exemplo te leve a outras culturas que você anteriormente não estava acostumado. E é uma pergunta que eu reitero aqui para ti, né? Como a gente faz essa transição de cuidado? Agora eu venho muito para mim, né? Eu sou médico emergencista, atuo ainda na assistência. Atualmente, estou fazendo uma transição, me preparei ao longo dos últimos 5 anos para ser gestor e também sou professor. Então, como a gente vai fazer essa transição de cuidado da melhor forma? Conta aí um pouquinho para a turma aí, principalmente para os médicos que vão assistir isso, né? Como foi a sua história e o que é que vocês podem dar das suas experiências práticas para nos auxiliar? Eu não sei se você percebeu, mas a sua pergunta já respondeu, né? Você falou assim, eu me preparei durante 5 anos para... Você gestor. É um pouco isso, né? Estou me preparando ainda. Como que... Não, e assim, vamos... O disclaimer é assim, né? A gente nunca vai estar preparado para nada. A gente nunca vai ser bom o suficiente em absolutamente nada, né? Sócrates era o homem mais sábio da humanidade e a frase dele é só sei que nada sei, né? Todos os grandes mestres são assim, né? Musashi, no final da vida, estava escrevendo o livro dos 5 Anéis porque ele entendia que ele ainda estava... Ele precisava fazer mais coisas, né? Ele continuava aprendendo, ele queria deixar aquilo registrado. Então, acho que o ponto é sempre assim, o que eu estou fazendo hoje, que é a minha atividade principal e que eu me dedico, e quanto tempo do meu dia eu me dedico para a próxima. Né? E aí, se você não tem bola de cristal, você não sabe qual é a próxima. A próxima pode ser uma coisa meio que lógica, mas também pode ser uma oportunidade que aparece para quem está preparado, diferente do que você imaginou. Então, como é que eu me torno um pouco mais generalista no sentido de conhecimento para que eu possa aproveitar, de repente, cara, sei lá, se a cadeira de gestor não tivesse aparecido para você e tivesse aparecido só de professor, são coisas distintas, concorda? Sim. Então, como é que você se preparou para ser professor e para ser gestor ao mesmo tempo? Você teve que estudar mais coisas. Você teve a tua área de conhecimento ficou mais ampla. E quanto mais ampla a sua área de conhecimento, mais fácil de você transitar entre as áreas e fazer as suas transições. Quando você fica muito especialista, você depende de um ecossistema perfeito. E esse ecossistema perfeito normalmente não existe. Então, acho que as pessoas deveriam ter essa preocupação. Como é que eu
como é que eu ganho conhecimento real? Né? Como é que eu me preparo de verdade com conhecimento verdadeiro e valioso? Muito legal. Literalmente é uma aula que a gente está tendo aqui, né, Elis? E assim, Fábio, e agora, para a gente finalizar, conta a história assim hoje, que talvez seja algo que chama muito a atenção da comunidade fora do jiu-jitsu, mas assim, onde o Fábio Gurgel, empresário, empreendedor, que criou autoridade numa área determinada de mercado, como o Fábio Gurgel chegou hoje a ser embaixador do Banco BTG, que hoje é o maior banco de investimentos do mundo, né? Como foi, para finalizar, onde o Fábio está hoje? Como é que surgiu essa oportunidade? Olha, primeiro eu tenho muita honra de representar o banco. Acho que a cultura do BTG é muito alinhada com a cultura da Aliança em termos de valores e meritocracia e trabalho duro e respeito. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte. A minha história com o banco, acho que ela remonta aí de uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu dei aula para o Salute. O Salute fez algumas aulas comigo, teve um tempinho. Depois a gente perdeu o contato. E eu fui tendo outros alunos que eram parte do banco, que eram funcionários do banco, alguns sócios do banco, e fui me aproximando cada vez mais do banco. O banco também foi crescendo. Na época que eu dava aula para o Salute, era o UBS ainda, nem tinha sido recomprado nem nada. Então o BTG passa a ser a força que ele é hoje, né? O banco vem batendo recorde atrás de recorde aí, cada vez mais presente. E aí a gente montou o Instituto Aliança, que a gente entendia que a gente precisava fomentar a equipe de competição, criar oportunidade para esses jovens, para que eles pudessem viver de jiu-jitsu. Então, o Instituto tem esse objetivo, né, que é tirar o garoto de uma condição desfavorável economicamente, não só financiar a carreira de atleta, mas também prepará-lo para essa transição como professor, eventualmente como gestor, e tudo que a gente está falando aqui das transições. E eu levei esse projeto para o banco, e o banco abraçou esse projeto. Né? Então, a gente já vai aí para o quarto ano, quarto projeto Fly High, que é o nome desse projeto dentro do Instituto, que é patrocinado pelo banco. Então, a relação foi estreitando. Né? E depois eu tive outras oportunidades de levar outros projetos para o banco, até a hora que o Salute falou, cara, acho que tem tudo a ver você fazer parte do time de embaixadores do banco. O banco estava começando com essa... Já tinha começado, na verdade, há algum tempo, mas ainda agora eles estão expandindo o grupo de embaixadores, né? Então, hoje tem gente do agro, o Kaká agora acabou de virar embaixador do banco também, o pessoal do futebol, tem o Diego, tem Flávio Augusto, tem a Manu City, tem enfim, tem um grupo muito, muito bacana, tem a Matranquese, né, que faz os bolos, enfim, tem o Marcos Boas, tem uma galera muito boa. Ele falou, tem tudo a ver você fazer parte desse time, a gente tem um alinhamento total com você aqui, a gente acredita, o jiu-jitsu é brasileiro, o banco é brasileiro, a gente tem aí um orgulho de carregar o que é do Brasil, e eu estou muito feliz lá. A gente segue trabalhando aí, tentando levar bons valores para a sociedade como um todo. Perfeito. Para finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta. Qual o maior ensinamento que o jiu-jitsu deu para a tua vida, Fábio? Eu acho que é ficar confortável no desconforto. Não poderia existir resposta melhor. Eu tenho uma aqui, eu acho que casa bem com a área, eu e o Gabriel havíamos falando antes, para a gente fechar. Vamos fazer uma analogia com um médico, né? O cara recém se formou e tu, vamos pensar assim, Fábio, se hoje tu tivesse que começar tudo do zero, sem nome, sem uma equipe, sem estrutura, o cara acabou de se formar na faculdade de medicina e ele tem que começar do zero. Qual o conselho que tu daria ou os passos, assim, para te menos errar? Pra galera, vamos faixa preta, pô, recém tá começando. Então, é muito difícil você falar porque, assim, eu vivi uma época e eu tinha as oportunidades da época, né? As coisas mudaram hoje. É claro que hoje você pensar, pô, como é que eu vou construir uma aliança se a aliança já existe, é muito mais difícil, né? Você criar uma equipe de jiu-jitsu hoje com a capilaridade que a aliança tem, Sim. que a Gracie Barra tem, é muito mais difícil. Então, talvez
o melhor caminho fosse se conectar a alguém que já percorreu esse caminho e me destacar dentro desse lugar. Porque no final do dia, vai sempre ser o reconhecimento pelo seu trabalho individual. A sua autorresponsabilidade, a sua predisposição ao sacrifício, a fazer coisas difíceis, a botar o teu na reta, a jogar pro grupo, a ser benevolente com os outros, tudo isso está no teu pacote individual, né? Agora, eu posso fazer isso como uma formiguinha, ou eu posso me juntar a alguém já grande e fazer a mesma coisa dentro desse grupo. Se eu fizer a mesma coisa dentro desse grupo, é claro que é um acelerador, porque esse grupo já está estruturado. Então, se eu rapidamente for subindo dentro dessa hierarquia, talvez eu tenha mais força e mais tempo para fazer as coisas. Então, acho que eu me conectaria com alguém que já caminhou, ao invés de querer fazer sozinho o que as outras pessoas já fizeram em outro tempo. Porque essa leitura pode ser totalmente equivocada, né? De novo, se eu quiser montar uma aliança hoje, eu teria muita dificuldade. Como é que eu ia estar em 30 países? Isso ia ser impossível, né? Eu só consegui fazer isso porque, cara, a conjuntura da época era outra, né? Mas demorou 30 anos, não é que... Então, acho que seria uma forma muito mais rápida você se plugar alguém que já percorreu essa estrada. Perfeito. Baita episódio. Muito obrigado, Elias. Obrigado, Fábio Gugel. Sem palavras aí. Eu acho que o tema do meu podcast é ensino, gestão e assistência, mas hoje a gente teve uma aula de vida. Opa, obrigado. Então, muito obrigado. Um grande abraço. Valeu.